Hebreus capítulo 4, versículo 14. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, meus irmãos e irmãs, eu tenho até que pegar minha belezura aqui, minha rubizinha, porque ela está apavorada com esses foguetes. Vamos ler um pouquinho também do capítulo 5 de Hebreus, aonde fala: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, irmão de Moisés. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, o próprio Cristo não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, que é o seu Pai, o nosso Senhor, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, vou tentar explicar para vocês em poucas palavras. Dos 12 filhos de Israel, de Jacó, né, as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, ela foi escolhida, foi separada para ser a tribo dos sacerdotes, os que entravam no tabernáculo para oferecer sacrifícios de animais, fazer oferendas de trigo para perdão dos nossos pecados, dos pecados que cometemos ao Senhor. Então, eles eram da ordem, da família de Levi, da família de Arão. Todos os sacerdotes vieram da família de Arão. Quem foi Arão? Vocês se lembram de Moisés, dos 10 mandamentos? Pois bem, a família de Arão foi escolhida pelo Senhor para ser os sacerdotes. Todos vindos de Arão eram sacerdotes. Então, foram seguindo a ordem, a descendência. Os sacerdotes entravam no lugar santo. O tabernáculo tinha duas partes. A primeira parte era o lugar santo, onde havia um candeeiro, uma luz, uma mesa, né? A luz iluminava essa mesa, onde eram feitos os sacrifícios dos animais para perdão dos pecados. Ali aspergiam o sangue dos animais, que isso tudo apontava, todo esse ritual apontava para o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito. Jesus, aquele que foi sacrificado por nós, o único sacrifício completo, perfeito e justo. Então, eram feitos esses rituais para perdão dos nossos pecados, perdão dos homens. Então, os sacerdotes aspergiam o sangue dos animais ali sobre a mesa, e uma vez por ano, o sumo sacerdote escolhido, né, da família de Arão, o sumo sacerdote, ele era autorizado a entrar no segundo átrio, na segunda parte do templo, do tabernáculo, que era o Santíssimo, o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Somente o sumo sacerdote entrava lá, levava sangue em suas mãos, né, carregava sangue em suas mãos dos pecados, tanto dele quanto de todo o povo, para oferecer ao Senhor. Ele entrava no Santo dos Santos. Isso era uma apologia, isso mostrava, o desenho
do que é o trono do Senhor, do que é o santo lugar do Senhor. Então o sumo sacerdote entrava ali para oferecer o sacrifício por todos. Quando Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, ele foi o sacrifício perfeito. Não há mais sacrifício de animais para purificação dos nossos pecados. Ele foi o sacrifício perfeito oferecido. Jesus, ele criou todas as coisas, existia desde a fundação do mundo. Em João 1:1, vemos a descrição: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem o verbo, nada do que existe teria sido criado. O verbo é Jesus. O Deus é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma. Então, Jesus, todas as coisas foram criadas por Jesus. Jesus sempre existiu desde a fundação do mundo. Sem ele, nada do que existe existiria. Nós estamos aqui hoje, eu, você e todos os personagens que passaram pela Bíblia, porque fomos criados por Jesus, desde a fundação do mundo. Quando o primeiro homem pecou, quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Jesus estava ali. Foi Jesus quem os criou. Foi Jesus quem criou todo o ser humano, toda a raça humana. Criou Maria de Nazaré. E ele já sabia que eu estaria aqui hoje, que você estaria aqui hoje. Ele já sabe de todo o nosso amanhã. Ele já sabe de todos que existiram e que existirão. Ele nos criou. Ele sabe da nossa salvação. Ele sabe quem vai dizer sim. Ele sabia que Maria de Nazaré, uma serva do Senhor, diria sim. A mais favorecida entre todas as mulheres. Maria é uma mulher abençoada, virtuosíssima, mas ela não é uma deusa. Deus não tem mãe. Jesus já existia, é o Filho de Deus. Ele foi gerado na carne. Por isso que nós lemos aqui, no capítulo 5 de Hebreus, quando o Senhor Deus diz: Tu és meu filho, filho com letra maiúscula, eu hoje te gerei. Então, Jesus foi gerado, nós somos gerados, não somos? Da semente, nós somos frutos da semente do homem e da mulher. Temos um pai e uma mãe. Jesus, ele tem a herança sanguínea, o DNA de Maria, porque ele tem que ter um corpo. Mesmo assim, o chamavam de fantasma, mesmo ele tendo um corpo, carne, osso, sangue. Ele veio num corpo, ele entrou pela obra do Espírito Santo no corpo de Maria. E ele viveu como um homem, andou por essa terra. Deus andou por essa terra. Por 33 anos, ele deixou o trono. Depois que ele cumpriu toda a sua árdua missão nessa terra, morreu por nós, sofreu toda a tentação de Satanás. Ele foi santo, em nada pecou, cumpriu toda a sua missão, nos salvou. Ele voltou como sumo sacerdote perfeito, porque ninguém conseguiria jamais. Ele voltou a estar na presença do Pai, assuntou ao céu, subiu como sumo sacerdote perfeito e se apresentou em carne e osso, coisa que nenhum de nós jamais poderá fazer. Se apresentou ao Pai, ele salvou a nossa carne, o nosso corpo do pecado. Então, como sumo sacerdote perfeito, ele subiu aos céus e se apresentou ao Pai e disse: sabe todos esses que estão aqui agora ouvindo? Sabe todos aqueles, Pai, que o Senhor me confiou? Eu salvei. Eles são salvos em meu nome por amor a mim. Por isso oramos. Por isso, em todas as nossas orações, dizemos: em nome de Jesus, que seja feito, que tudo seja feito em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Não é em nome de santo algum, porque todos os santos que morreram estão descansando, não ouvem nada, não têm poder. O único mediador entre Deus e os homens, entre Deus e nós, é Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo urrou. E o véu do templo, havia um véu feito de um linho muito forte, um linho puríssimo, que estava cobrindo a segunda entrada, o segundo átrio.
onde ficava o Santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Esse véu se rasgou de cima a baixo. O céu estremeceu, escureceu, os sepulcros se abriram. Há um hino maravilhoso que fala sobre isso. Porque Jesus ressuscitou e cumpriu toda a vontade do Pai. Ele nos salvou do pecado. Ele foi o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote perfeito. E o véu se rasgou. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que antes tinha todo aquele ritual. Tinham que matar animais, os animais inocentes morriam. Inocentes por quê? Tinha que ser o primogênito, o primeiro dos animais, o animal tinha que ser perfeito. Por que tudo isso? Porque o Filho do Senhor é perfeito, é o primogênito. Então não poderia ser nenhum animal que não fosse o primogênito e ele não podia ter nenhum defeito. Porque tudo apontava, toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a pregação é cristocêntrica. Tudo que está na Bíblia se volta para Jesus. Tem a ver com Jesus, porque ele é a razão da nossa existência. O véu se rasgou, porque agora nós temos livre acesso ao Pai. Mas você não pense que você vai chegar ao Pai acreditando que você vai rezar por algum santo, porque não tem ninguém que possa interceder por mim e por você, a não ser Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor te ilumine, tire a venda dos seus olhos, porque o véu já rasgou. E você tem livre acesso ao Pai, em nome de Jesus. Quando você orar, tiver alguém com algum problema, estiver passando por dificuldades, como todos nós passamos, ore a Deus, em nome de Jesus, porque Ele te ouvirá. Em nome de Jesus. Ele nos salvou. E o Natal é isso. É a chegada, é a preparação para o dia em que Deus, porque Jesus foi gerado por Deus, não foi gerado por Maria, não foi gerado por José. José é o pai adotivo. Aqui, nós todos somos adotivos. Nós todos somos adotados por Deus. Jesus é o unigênito do Pai. Todos os caminhos, gente, levam a Deus, o Criador. Mas somente Jesus leva ao Pai. Se você quer ser filho de Deus, se você quer ter Deus como Pai, você tem que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e compreender que o véu rasgou por causa dele. Que não há sacrifício nenhum. Você não precisa fazer promessa, fazer sacrifício, porque todo sacrifício já foi feito. Deus repudia sacrifícios, porque o Filho dele fez tudo. Morreu por mim e por você. E ele é o sacrifício justo, perfeito e completo. A única coisa que você precisa fazer é seguir os passos dele. Eu preciso ser como Jesus a cada dia. Fomos feitos à sua imagem e semelhança, no seu caráter. Shalom. Que em nome de Jesus, o Natal represente a nossa lembrança, a nossa compreensão sobre o sumo sacerdote, aquele que foi gerado por Deus. Deus gerou, quando o Senhor diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ele gerou o filho dele que já existia, o Deus vivo, em carne e osso. Tem algo mais maravilhoso do que isso, meus irmãos? Jesus já existia, Deus veio e andou entre nós, comeu da comida que nós comemos, usou roupas que nós usamos, subiu aos céus e nos representa como o grande sumo sacerdote, perfeito e justo. Não precisa fazer sacrifício. Creia somente no Senhor Jesus. Divulgue essa palavra, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Shalom. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Ele pode ajudar muitas pessoas. Não é por mim, não é por você, não é por ninguém, porque Jesus deu uma ordem para mim e para você. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é esse, que Jesus é o mediador. É o único caminho que nos leva ao Pai. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é o Criador. Mas para chegar ao Pai, para ser considerado filho de Deus, somente através de Jesus, tá? Shalom.